Bom, vamos começar a falar hoje sobre formas especiais de pagamento ou pagamento indireto, quando situações em que ocorre a extinção da obrigação de uma forma diferente da que foi pactuada, diferente da que foi prevista, e nelas nem sempre há satisfação do crédito. Eventualmente pode haver extinção da obrigação sem que haja satisfação do crédito, como por exemplo no perdão da dívida pelo credor. A remissão nós veremos mais para frente. Vamos começar a falar hoje sobre a consignação em pagamento ou pagamento em consignação. No nosso ponto 1, nós vamos ver aqui o significado, a ideia de consignar. Consignar é confiar aos cuidados de alguém, tá legal? E eu acho importante essa terminologia para a gente começar a entender do que se trata a consignação em pagamento. Tá legal? Vamos começar vendo o artigo 334 do Código Civil, agora já vendo as noções gerais para poder chegarmos ao conceito, podermos chegar a um conceito, mas vamos ver aqui o que diz o 334 do Código Civil. Então ele estabelece que considera-se pagamento e extingue-se a obrigação o depósito judicial ou estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e formas legais. Vejam só, o devedor ele tem o dever de cumprir a obrigação, ao mesmo tempo que ele tem o direito de cumprir a obrigação. Então é possível que ele queira cumprir a obrigação e infelizmente por algum motivo, seja pela recusa do credor ou por algum obstáculo que exista naquele momento, ele não consiga cumprir com sua obrigação. Ele tem o direito subjetivo então de pagar. Se o credor ele se nega, ou se há algum fato que obsta, que impede que o devedor cumpra com a sua obrigação, surge para ele a possibilidade de consignar o pagamento, exatamente de depositar judicial ou extrajudicialmente. O código fala em depósito em instituição bancária, é o depósito judicial ou extrajudicial do pagamento, para que assim ele extinga com a obrigação, para que ele pelo menos se livre com a sua obrigação de pagar. Num conceito então um pouco mais abrangente ou mais técnico, a consignação em pagamento é, portanto, uma forma de pagamento indireto colocada à disposição do devedor, caso haja algum obstáculo ou recusa do credor ao pagamento, permitindo-lhe assim realizar o depósito judicial ou extrajudicial da coisa devida, exercendo seu direito de adimplir a obrigação, extinguindo-a. Tá legal? Vamos aqui para o nosso próximo ponto, terminologia. É importante que vocês tenham essas palavras em mente para que até se agregue um pouco mais vocabulário e ao ler alguma decisão judicial também não haja confusão com relação a esses termos. Veja só, então quem é o consignante? O consignante é o sujeito ativo da consignação em pagamento, ou seja, é o devedor, é aquele quem está realizando o depósito, tudo bem? É quem tem o dever de pagar. O consignatário é o sujeito passivo ou o credor, que é quem receberá algo a ser depositado, e o objeto é o consignado. Tá legal? Peço aqui, vamos fazer só duas observações. A primeira é: não confunda a venda em consignação, que será estudada mais à frente quando falarmos de contratos, mas a venda em consignação há o depósito, a entrega da coisa, que se deixa com o vendedor para que ele proceda à venda. Se vender, se o vendedor realmente vender a coisa, ele entrega o dinheiro para quem deixou a coisa consignada com ele, e se não vender, ele pode aí devolver a coisa. Muito comum, por exemplo, com venda de veículos ou até mesmo com venda de bebidas. Uma segunda observação, eu gostaria de deixar claro para vocês: nós vamos tratar aqui da parte material, exclusivamente do direito civil, mas seria importante dar uma lida na ação de consignação em pagamento, que está prevista no CPC, artigo 539 e seguintes. Tá legal? Bom, vamos para o nosso próximo ponto: natureza jurídica. Natureza jurídica, segundo Carlos Roberto Gonçalves, é um instituto de direito material destinado aí à solução das obrigações. Então, a consignação em pagamento é um instituto de direito material. Tá legal? Nosso próximo ponto, hipótese de ocorrência. E aí eu acho importante vocês darem uma lida aqui comigo no artigo 335
tá? Ocorrendo qualquer dessas hipóteses, a própria lei autoriza que o devedor realize a consignação e pagamento. Vamos dar uma lida no 335, inciso 1. Se o credor não puder ou sem justa causa recusar receber o pagamento ou dar quitação na forma devida. Então, se o credor está por qualquer motivo impedido de receber ou impedido de dar quitação, por exemplo, se há uma causa que o torne naquele momento, é possível então que haja, e ele não tendo representante, obviamente, é possível que o devedor faça a consignação e pagamento. Ele não pode simplesmente deixar de pagar. Ainda que no inciso 1º, se ele está se recusando sem justa causa, lembrando aqui, sem justa causa, peço atenção a vocês nesse termo, que é comum ser trocado em prova. Ele sem justa causa, ele se recusa, então é possível o devedor realizar a consignação e pagamento. Se o credor não for, inciso 2, vamos lá, se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, no tempo e nas condições aí devidas. Então, se o credor ele não comparece nem manda representante para receber a coisa, o devedor não pode simplesmente deixar de pagar, então ele precisa realizar então a consignação e pagamento. Tá legal? Lembrando que a regra do lugar do pagamento é justamente que o credor vá ao domicílio do devedor buscar o pagamento. Tudo bem? No inciso 3, se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso difícil ou perigoso. Então veja só, se o credor é incapaz de receber, relativamente capaz, acabei usando na forma acima, mas também serviria. Se ele é desconhecido, por qualquer motivo, não se sabe aí quem é o credor. Ou se ele é ausente, residir em um lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil, o devedor não pode simplesmente deixar de pagar, ele precisa realizar o pagamento. Então, se ele está enquadrado numa das situações de incapacidade, seja absoluta, que hoje o critério é só a idade, ou na relativa, em que tem todas aquelas situações, é possível que se faça, não havendo representante, ou se há dúvida com relação a quem é o representante que possa receber, é possível que se faça então a consignação e pagamento. Se houver desconhecimento, se não se tem certeza de quem é, o credor está na hipótese seguinte, mas se ele não é conhecido, ou se ele está em local que não se sabe, é ausente, foi declarada sua ausência, mas ainda não há um administrador para o seu patrimônio, é mais seguro para o devedor sempre realizar a consignação e pagamento. Tá? A mesma coisa vale para lugar incerto, o sujeito não se sabe onde ele está, ou perigoso ou de difícil acesso. Tudo bem? No inciso 4, então, se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, então, embora se conheça, se saiba quem são as pessoas, mas não se sabe a quem pagar. Não se tem certeza quem deve pagar. Então, é melhor fazer a consignação e pagamento e depois aqueles que se dizem credores, eles que resolvam entre eles quem é o verdadeiro credor. Se pender litígio sobre o objeto do pagamento, continuando aqui, se pender litígio sobre o objeto do pagamento, então também deverá ser feita a consignação, também deverá ser feito o depósito. Então, se há litígio sobre o objeto do pagamento, também não se saberá, obviamente, quem será, quem deverá recebê-lo. Então, é preciso, até para que haja uma garantia, porque quem paga mal paga duas vezes, é preciso, então, ser feita a consignação. Nosso próximo ponto, requisitos de validade. Eu gostaria que vocês observassem aqui o artigo 336. Vamos ver. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorre em relação às pessoas, aos objetos, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Então vejam que para que a consignação seja feita, os mesmos requisitos que vocês viram lá do pagamento devem ser observados aqui na consignação. Tá legal? Então tem que ser feita pelo devedor ou seu representante. Lembrando daquelas hipóteses do terceiro que ele também pode fazer, nós já vimos isso. Tem que ser feito em face do credor, tá? E aí o objeto tem que ser depositado na sua integralidade. Tá legal? Vamos para o nosso próximo ponto, que é a possibilidade do levantamento do depósito realizado pelo devedor. Será que existe essa possibilidade? É possível que o devedor, depois de ter feito a consignação, ou seja, depois de ter realizado o depósito, será que ele pode levantar o que foi depositado? Veja,
depende do momento que ele pretende fazer esse levantamento. Então as consequências serão diferentes. No primeiro momento, se foi antes da aceitação ou impugnação do depósito pelo credor, ele até pode levantar, mas terá que arcar aí com as despesas desse depósito, tá? Lembrando que, obviamente, se ele levantou o que foi consignado, então a obrigação não estará extinta. Tá legal? Num segundo momento, se o levantamento for realizado após a aceitação ou impugnação pelo credor, a consequência será diferente. Vamos ver primeiro aqui o artigo 338, que fala da hipótese anterior, que eu acabei pulando. Então, enquanto o credor não declarar que aceita o depósito ou não impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas e substituindo a obrigação para todas as consequências de direito. Tá? Então, ele até pode levantar, vai arcar com as despesas e a obrigação subsiste. Tá? Obviamente, não tem como extinguir a obrigação. Já na segunda hipótese, voltando aqui, depois da aceitação e impugnação do depósito pelo credor. Então, se ele, lógico, ele vai poder levantar aqui e já vai depender da vontade, da concordância do credor. O credor deverá anuir aí com esse levantamento. Mas aqui haverá consequências. Então, se o credor permitir, ele perderá tanto a garantia quanto eventuais privilégios que ele tenha sobre o crédito. Tá legal? Vamos dar uma olhada aqui no artigo 340. O credor que, depois de contestar a lide ou aceitar o depósito, aquecer, ou seja, concordar no levantamento, perderá a preferência e a garantia que lhe competiam com respeito à coisa consignada, ficando para logo desobrigados os codevedores e fiadores que não tenham anuído. Então, os codevedores e demais fiadores que não tenham, obviamente, concordado com o levantamento, eles estarão aqui desobrigados com relação à dívida. A terceira possibilidade seria após, o terceiro momento seria após que seja julgado procedente o depósito. Então, se já foi julgado procedente o depósito, aqui nem mesmo se o credor concordar vai poder haver o levantamento. A não ser que isso somente será possível se, além do credor concordar, codevedores e fiadores, se todos concordarem, aí pode ser feito, aí somente assim poderá ser feito o levantamento. Vamos dar uma lida no artigo 339. Olha lá, julgado procedente o depósito, o devedor já não poderá levantá-lo, embora o credor consinta, senão de acordo com outros devedores e fiadores. Então, além do consentimento do credor, demais devedores, codevedores e fiadores devem também anuir, também consentir. Tá legal? Vamos para o nosso próximo ponto, 1.6, consignação de coisa incerta. E a consignação de coisa incerta pode, a escolha, a concentração poderá caber tanto ao credor quanto ao devedor. Se a escolha couber ao devedor, é mais fácil, então basta ele fazer a escolha, proceder à escolha, concentração e, posteriormente, realizar o depósito. Já se a escolha couber ao credor, veja que ele não pode sair depositando porque ele depende de um comportamento do credor. Nesse caso, então, ele deverá proceder, antes de proceder à escolha, ele deve dar a oportunidade de o credor escolher. Então, ele cita o credor para que escolha no prazo determinado, e se ele escolher, ele deposita aquilo que foi escolhido. Se ele não escolher, aí sim transfere-se esse poder de escolha para o devedor, e o devedor aí sim poderá fazer a escolha e prosseguir com o depósito. Tá legal? Vamos lá, artigo 341. Se a coisa devida for móvel ou corpo certo, que deva ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la sob pena de ser depositada. O 342. Se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim, sob combinação de perder o direito de ser depositada a coisa que o devedor escolher. Feita a escolha pelo devedor, proceder-se-á como no artigo antecedente. Então veja que o artigo 342 é claro que ele perderá, se não exercer a escolha, ele perderá esse direito de escolha, que será então do devedor. Próximo ponto, 1.7,
se refere a coisa litigiosa. Então, se há litígio sobre a coisa, vocês já viram comigo, credor e devedor, sabendo disso, né? Se o devedor souber disso, ele deve realizar a consignação em pagamento. Se ele assumir o risco e resolver pagar, mesmo assim, em razão do litígio, para um dos credores ou para uma das pessoas que se dizem credores, ele está assumindo o risco de que quem paga mal paga duas vezes, então talvez ele tenha que pagar novamente. Pode ser que ele seja obrigado a pagar novamente a obrigação. E o nosso último ponto se refere às despesas. Nós vamos dar uma olhadinha, está no 343, mas eu quero lembrar que vai depender das consequências da consignação em pagamento. Se a consignação for julgada procedente, ou seja, o devedor tinha razão, então as despesas serão do credor. Quem arcará com as despesas será o credor. Agora, em contrapartida, se ela for julgada improcedente, isso demonstra que o devedor não poderia ter procedido à consignação, ele não tinha razão. E aí, nesse caso, as despesas será dele mesmo, do próprio devedor. Tá legal? Vamos dar uma lida no artigo 343. As despesas com depósito, quando julgado procedente, correrão à conta do devedor. E, no caso contrário, à conta do devedor. Tá bom? Então, lendo novamente, as despesas com depósito, quando julgado procedente, correrão à conta do credor. E, caso contrário, ou seja, se julgada improcedente, à conta do devedor. Tá legal, pessoal? Obrigado aí mais uma vez. Até mais.